Galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui as 48 melhores ligas de futebol do mundo. Assim, é humanamente impossível assistir jogos de todas as ligas que estão aqui, mas a gente consegue, né, ter uma noção através do desempenho desses times nos torneios continentais, através do prestígio, o tamanho, né, dos times no mundo do futebol, média de público, qual é a relevância dessas ligas em seus continentes. Inclusive, eu quero saber o teu ranking aí, pode montar seu top 5, teu top 10, o teu top 20, top 500, enfim, cara, coloque aí nos comentários a sua opinião, deixa o like ajuda muito o meu trabalho, e vamos partir então aqui para as 48 melhores ligas do mundo. Vamos começar aqui então na 48ª posição com a Premier League sul-africana, onde teve o Mamelodi Sundowns como o último campeão. O Mamelodi já chegou a ser campeão da Champions League africana, vira e mexe aí já jogou, né, o Mundial de Clubes. 47ª posição, a Superliga Chinesa. Se a gente fosse montar, né, esse ranking aqui há, sei lá, 6, 7 anos atrás, a Superliga Chinesa estaria muito mais à frente porque contratou muitos jogadores de peso, por mais que a liga ainda é muito fraca, né, enfraqueceu muito, ainda está dentre as 48 melhores do mundo. 46ª posição, a Liga do Egito. E aqui está o Al Ahly, que foi 44 vezes campeão egípcio, é o maior campeão da Champions League africana da história. 45ª posição, a segunda divisão francesa. Teve como último campeão o Auxerre, o maior campeão aí foi o Le Havre. E agora vamos para a 44ª posição, a Superliga Romena, onde teve o Steaua Bucareste, que é o maior campeão e também foi o último campeão aí da Liga Romena. A Romênia, né, que já teve o Steaua Bucareste, já foi campeão da Liga dos Campeões, então é uma liga aí que tem um time que já foi campeão europeu. 43ª posição é o Ekstraklasa, esse palavrão aí polonês, que eu traduzi no Google Tradutor, significa primeira divisão. Outro país que respira futebol, né, tem torcidas fanáticas. Na 42ª posição, Brasileirão Série B, a nossa segunda divisão aí. O último campeão aí, Vitória. Tem muitos times grandes, muitos times com torcida. O Santos aí disputando. É uma das melhores segundas divisões do mundo. 41ª divisão, a Liga Húngara, que teve ali o Ferencváros como o último campeão e é o maior campeão também da história. Na 40ª posição, o Campeonato Uruguaio. O Liverpool foi o último campeão, né? Pela primeira vez na história foi campeão. Nacional e Peñarol dominam o campeonato. E o Uruguai já teve anos de glória, né, no futebol de clubes, principalmente na década de 80, década de 60. Na 39ª posição, o Campeonato Sérvio, onde tem uma das maiores rivalidades do planeta, Estrela Vermelha e Partizan. A Estrela Vermelha também já foi campeã da Champions League no período de Iugoslávia. Na 38ª posição, a Premier League israelense, onde vira e mexe aí tem times de Israel disputando a Liga dos Campeões, disputando a Europa League. O Maccabi Tel Aviv foi o último campeão e é o maior campeão também da história. Na 37ª posição é a Série B italiana, é o terceiro campeonato da Série B, né, que está aqui no ranking, que entre as 48 melhores ligas. A Série B italiana com certeza está, até porque tem times tradicionais da Itália, como o próprio Parma, né, que foi o campeão. 36ª posição, Allsvenskan, que é a primeira divisão sueca, a Liga da Suécia. Teve o Malmo como o último campeão e também é o maior campeão aí da história. 35ª posição, o Campeonato Marroquino, que é, aqui de acordo com o nosso ranking, o melhor campeonato da África. Até porque tem ali times como o Raja Casablanca, o Wydad Casablanca, que a gente já viu no Mundial de Clubes, que são times que conseguem fazer frente contra times da Ásia, contra times aqui da América do Sul. Raja Casablanca aí, o pesadelo do Atlético Mineiro. Na 34ª posição, é a segunda divisão da Espanha, a La Liga 2, que é mais ou menos a mesma ideia, né, do campeonato italiano. Eu coloco a La Liga 2 um pouco na frente da Série B da Itália, porque pouco mais de times ali, com um pouquinho mais de qualidade. 33ª posição, Campeonato Paraguaio. Vira e mexe aí também tem times paraguaios chegando até as quartas, semifinais de Libertadores, principalmente Olímpia, Cerro Porteño e Libertad, que às vezes complicam para os times brasileiros, né? Então tem times aí competitivos. O Olímpia, tricampeão da Libertadores, já foi campeão mundial. 32ª posição, a K-League, o campeonato da Coreia do Sul, que é um dos melhores campeonatos asiáticos. Seus times sempre chegam em semifinais, finais da Liga dos Campeões da Ásia. O último campeão foi o Ulsan Hyundai e o maior campeão da história é o Jeonbuk Hyundai. 31ª posição é a Liga das Estrelas do Catar. Esse é o nome da liga, tá? É Qatar Stars League. Al Sadd foi o último campeão e também é o maior campeão da história. Na 30ª posição, a Liga dos Emirados Árabes, né? Praticamente o mesmo nível do Campeonato Qatari. Teve o Al Ahly como último campeão e tem o Al Ain
que foi o campeão da Liga dos Campeões da Ásia, tá? 29º lugar está aqui o campeonato da Noruega, Eliteserien. E lá na Noruega, o calendário deles é igual ao do Brasil. Então eles jogam aí ano cheio, né? Começam a jogar ali em fevereiro, março e vão até novembro aí com seu calendário. Justamente por ser um país muito frio, eles priorizam jogar durante o verão. 28ª posição, a Superliga da Suíça, que teve o Young Boys, os jovens garotos, como os últimos campeões da Suíça, né? Também outro campeonato que vira e mexe aí, tem sempre um time, pelo menos, da Suíça jogando a Champions League. 27ª posição, Campeonato Colombiano, que em outras épocas, acredito que o Campeonato Colombiano até estaria um pouquinho mais pra frente. É um campeonato bastante equilibrado, e também os times colombianos são sempre chatos de enfrentar na Libertadores, sempre incomoda aí os times brasileiros. 26ª posição, Campeonato Croata, que tem apenas 10 clubes, mas tem ali 3 times, tá? O Dinamo Zagreb, Hajduk Split e Rijeka, que, cara, esses times revelam muito jogador pro futebol europeu, principalmente o Dinamo Zagreb. Modric, Dani Olmo, 2 exemplos aqui que me veio à cabeça de jogadores que foram revelados pelo Dinamo Zagreb. 25ª posição, o Campeonato Tcheco, que teve o Sparta Praga como o último campeão, principalmente na Europa League. Sempre tem ali ou Slavia Praga, ou Sparta Praga, ou até o Vitória Pilsen, né, chegando na fase mata-mata da Europa League. Campeonato Equatoriano na 24ª posição. Cara, se a gente fosse fazer aqui uma análise dos campeonatos que mais cresceram nos últimos anos, com certeza o campeonato equatoriano talvez seja o campeonato que mais evoluiu, que mais cresceu. Isso fica claro nas competições sul-americanas, né? LDU sendo campeão sul-americano em cima da Fortaleza, Independente Del Valle sendo campeão sul-americano em cima de São Paulo, Barcelona de Guayaquil às vezes chegando em semifinal de Libertadores. 23ª posição, a Superliga dinamarquesa, que teve esse palavrão aí que foi campeão, né? O Midtjylland. Teve até o Copenhagen, né, que chegou no grupo do Manchester United se classificar e fazendo com que o United, né, não passasse de fase aí na última Liga dos Campeões. A 22ª posição, Campeonato Ucraniano, Dinamo Kiev e Shakhtar Donetsk dominam o campeonato, vivem a situação do conflito, né, na Ucrânia, enfim, uma situação muito delicada que vive o futebol ucraniano por conta de toda a situação geopolítica, mas ainda eles conseguem competir, cara, na Liga dos Campeões, na Europa League, eles ainda conseguem, principalmente o Shakhtar e o Dinamo, conseguem ainda montar times ali, né, pra, cara, competir pelo menos nos campeonatos europeus. 21ª posição, aí está outra segunda divisão, a Bundesliga 2, né, a segunda divisão do campeonato alemão, tá recheado de times grandes, né, o Hamburgo, Schalke 04, o Nuremberg, por exemplo, você tem o Kaiserslautern, tem vários times com torcida, média de público de 22 mil pessoas, a média de público da segunda divisão alemã supera várias outras primeiras divisões na Europa, na América do Sul. 20ª posição, Major League Soccer, aqui se encontra então o Messi. Cara, a Major League Soccer tem 29 clubes, também tem uma baita média de público, né? Muita gente fala, americano não liga pra futebol. Americano liga sim pra futebol. E a média de público mostra isso. 22 mil pessoas, cara. Tá entre as melhores médias de públicos aí do planeta. Na 19ª posição, J-League, o campeonato japonês. O campeonato japonês também é um dos campeonatos que mais cresceu aí nos últimos anos, que mais evoluiu nos últimos anos. E a gente vê isso muito na Liga dos Campeões da Ásia. Então, recentemente, a gente teve aí Urawa Reds, Kashima Antlers, Gamba Osaka já vencendo aí a Liga dos Campeões da Ásia. E se não fosse o investimento bizarro da Arábia Saudita, o campeonato japonês até então era o melhor campeonato da Ásia, né? Na 18ª posição, aí está a melhor segunda divisão do mundo, que é a Championship, né? Onde tivemos aí o Leicester City sendo campeão recentemente, e vencendo pela 8ª vez, né? Se tornando o maior campeão da segunda divisão inglesa. Olha só, Manchester City como segundo maior campeão da segunda divisão. E, cara, e a Championship, por mais que seja a segunda divisão, tem futebol de primeira divisão. Né, tem muitos times bons, é um futebol muito equilibrado. 17ª posição, a Premier League russa. Hoje, os times russos estão sofrendo por não poder disputar as ligas europeias, né, não podem disputar as competições da UEFA. Né, tem times ali com muito dinheiro, tem um poder aquisitivo muito forte, ainda consegue contratar jogadores aqui do Brasil, contratar jogadores de outros países aí, jogadores relevantes, jogadores de seleção. 16º lugar, Bundesliga austríaca. Tivemos como último campeão, olha só, o Sturm Graz. Se você acha que o time da Red Bull vence todo ano, não é bem verdade. Aí você tem times austríacos que conseguem competir na Europa League, conseguem competir na Conference. Então, por esse motivo, coloquei aqui dentre as 16 melhores ligas do mundo. Em 15ª posição, a Premier League escocesa, onde temos aí o Rangers como o maior campeão
E o Celtic, como último campeão, é o maior clássico, um dos maiores clássicos, tá? Não sei se o maior, mas top 3, na minha opinião, clássicos do mundo. O Celtic já venceu a Liga dos Campeões, os dois times já venceram aí também outros campeonatos da Europa, são times muito relevantes dentro do continente europeu e tem uma ótima média de público, né? Média aí de 16.782 torcedores. 14º lugar, Campeonato Grego, o Gregão. PAOK foi o último campeão, Olympiacos disparado é o maior campeão da história e é o atual campeão da Conference League. Tem 4 grandes times aí, PAOK, Olympiacos, Panathinaikos, AEK. Na disputa hoje do título tá bem equilibrado, por mais que o Olympiacos esteja disparado. É um campeonato que atrai aí estrangeiros, atrai bons jogadores de outros países. 13º lugar, Campeonato Belga. O belgão consegue montar times que sempre vai para a Liga dos Campeões, times que conseguem chegar na fase mata-mata da Europa League. Então, assim, é um campeonato bem organizado, um campeonato com bons times, times que têm dinheiro, times que conseguem contratar sul-americanos, africanos, jogadores da Europa como um todo. Em 12º lugar, Liga MX, campeonato mexicano, que também é sistema apertura, clausura, então a cada 6 meses vai ter um time sendo campeão, né? Sistema mata-mata. Hoje não tem rebaixamento na Liga MX, infelizmente. Mesmo hoje, futebol mexicano decadente, os times mexicanos conseguem ainda se sobressair, conseguem competir, conseguem sempre dominar a Conca Champions. 11º lugar, Campeonato Argentino, que, cara, o formato do Campeonato Argentino me incomoda muito. Tem 28 clubes. E outra, hoje a gente pode falar que o Campeonato Argentino só dura 6 meses, porque os outros 6 meses eles criaram a Copa da Liga Argentina e tem o fator também de não conseguir manter jogadores com prestígio, jogadores tão relevantes por muito tempo, porque perdem os jogadores pro Campeonato Brasileiro ou perdem jogadores aí pra Europa. Mas pelo fato de ter tradição, vários times aí multicampeões, Mundial, da Libertadores, não tem como não estar numa boa posição, né, dentre 48 ligas, que é estar na 11ª posição. Vamos agora para o top 10 melhores ligas do planeta. E em 10º está a Superliga Turca. Galatasaray foi o último campeão, é o maior campeão da história. É uma liga que respira rivalidade, Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, vários grandes jogadores, né? Tem outros times competitivos também, como Trabzonspor, Istambul. É uma liga rica, né? Tem times ricos aqui, conseguem aí atrair jogadores do mundo inteiro. Por esse motivo, abre o nosso top 10. Em 9º lugar, Campeonato Saudita, e talvez aqui esteja o campeonato mais polêmico da nossa lista. Tem ótimos times no papel, times que se você botar de frente contra times de Portugal, times da Turquia, times da Holanda, vai dar jogo. Então, se você colocar ali Al Hilal contra Galatasaray, vai dar jogo. Aí você tem Al Ittihad, Al Nassr, o Cristiano Ronaldo, o Al Shabab, Al Ahly. Então, você tem vários times ali, ainda mais agora que abriram para 10 estrangeiros por time, vai fazer com que o campeonato fique mais forte ainda. Então, não tem como dizer que é irrelevante, por isso que tá numa ótima posição aqui. O Campeonato Saudita é o melhor campeonato da Ásia. Em 8º lugar, Campeonato Holandês, Eredivisie, um dos campeonatos mais tradicionais do mundo. Ótima média de público, né, para um país do tamanho ali da Holanda. Cara, assim, acho que o grande problema só da Eredivisie é que eu acho que tem muito time, tá? Eu acho que se fosse um campeonato com 12 clubes, baita campeonato com 12 clubes, eu acho que ia se tornar mais interessante ainda. Eu vejo que tem, sei lá, pelo menos ali uns 6, 7 times na Eredivisie que estão no nível abaixo. Mas mesmo assim, é um nível que mantém o campeonato holandês no top 10. Você tem ali PSV, que já foi campeão da Liga dos Campeões, Ajax, que já foi 4 vezes campeão da Liga dos Campeões e é um dos maiores times da história. Feyenoord, que já foi campeão da Liga dos Campeões. Vira e mexe, né? Os treinadores que se destacam no futebol holandês vão depois para a Premier League, como a gente viu o caso agora, né, do treinador do Feyenoord que foi pro Liverpool. Em 7º lugar, Campeonato Português. Campeonato Português eu vejo que é muito parecido aqui com o Campeonato Holandês, né? Até daria para colocar o Campeonato Holandês em 7º, Campeonato Português em 8º. Para mim, os dois têm o mesmo patamar. E o mesmo problema que eu falei do Campeonato Holandês, também vejo aqui no Campeonato Português. Eu vejo que 18 clubes pro Campeonato Português é muita coisa, né? Muitos times pequenos. Então, eu vejo que 12 times faria com que o Campeonato Português se tornasse mais relevante ainda. Dito isso, você tem ali times gigantescos, times que toda hora disputam Europa League, ou até conseguem fazer boas campanhas na Liga dos Campeões. Benfica e Porto já foram campeões da Champions League. 7º lugar eu vejo que é uma boa posição para o Campeonato Português. Na 6ª posição, Ligue 1, Campeonato Francês. Era uma liga que antes desse domínio bizarro do PSG, até era uma liga mais interessante por ser mais equilibrada, né?
Você tinha uma alternância maior ali de campeões. Não é essa liga horrível como muita gente fala, né? Muita gente, eu acho que exagera muito ao falar do campeonato francês, até porque se tem um campeonato que toda hora tem jogadores sendo transferidos para Inglaterra, Espanha, Itália, é o campeonato francês. PSG, pela questão financeira, fica muito à frente, mas não quer dizer que o resto só tem lixo, não. Tem vários times competitivos, como Marselha, como Mônaco, como Lyon. Sexto lugar aqui tá de bom tamanho, né? Em quinto lugar, Brasileirão. Muita gente coloca aí o Campeonato Francês na frente do nosso querido Brasileirão, mas tá errado, né? Porque o Campeonato Brasileiro, eu vejo que é bem melhor aqui. Eu já vejo um salto em relação ao Campeonato Francês, tá? Se você tirar o PSG tá acima de qualquer time aqui do Campeonato Brasileiro, óbvio. De resto, eu vejo que os times brasileiros que estão no topo da tabela conseguem ter times mais competitivos, times melhores do que os outros times que estão ali no top 5, top 6 do campeonato francês. Além do que, os times brasileiros dominam aqui a Libertadores, dominam o cenário do futebol sul-americano. É lógico que tem muitos problemas de calendário ainda, principalmente, né? Qualidade dos gramados, qualidade da arbitragem. Mas, cara, mesmo com esses problemas, eu coloco o campeonato brasileiro na frente do francês, holandês, inaugurando nosso top 5 Brasileirão. Em quarto lugar, campeonato italiano. Italiano que já foi melhor liga do mundo nos anos 80, década de 90, início dos anos 2000. É um campeonato que muita gente exagera, né? Acha que já é ultrapassado, que ninguém liga. Nos últimos anos, os times italianos melhoraram muito a qualidade de jogo. Você tem ali a Atalanta, atual campeã da Europa League, Internazionale no ano passado chegando na final da Liga dos Campeões. Aí você tem outros times gigantescos que eu não preciso nem falar, né? Juventus, Milan, aí você tem o clássico de Roma, né? Roma e Lazio, Napoli, que foi campeão recentemente, sempre monta times muito competitivos. Enfim, quarto lugar aqui, acho que tá de bom tamanho pro campeonato italiano. Em terceiro, a Bundesliga, campeonato alemão, que tem a melhor média de público do planeta. Tivemos um ano mágico aqui do Leverkusen. Se fosse, sei lá, 2, 3 anos atrás, a Bundesliga talvez aqui, na minha opinião, estivesse em quinto lugar, até o campeonato brasileiro na frente, talvez. Porque o Bayern de Munique dominava todos os anos, e não só pelo fato de ganhar todo ano, mas também a maneira como o Bayern de Munique dominava, né? E agora a gente tá tendo equilíbrio de volta ao futebol alemão, que é maravilhoso, né? O Stuttgart foi o vice-campeão, não foi nem o Bayern de Munique. O Bayern de Munique ficou em terceiro lugar. Aí você teve o Borussia Dortmund, que foi vice-campeão da Liga dos Campeões. Cara, esse ano a Bundesliga promete. Tomara que o Bayern de Munique de novo não vença. Torço muito aí para que o Leverkusen repita o feito, ou pelo menos que o Borussia Dortmund vença a Bundesliga. Mas é muito bom termos a Bundesliga equilibrada de volta. Tem vários ótimos times aqui, tá? É um dos campeonatos mais legais de assistir do mundo. Na segunda posição, não tem como. La Liga, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Ótimos times também de segunda prateleira. Você teve ali jogadores campeão da Eurocopa, jogam no Atlético Bilbao, no Real Sociedad, no Sevilha. Então você tem vários times muito fortes. O campeonato não é só Barça e Real. Quem fala que o campeonato é só Barça e Real é o cara que assiste futebol com a TV desligada, né? Que a gente fala. Ainda acho que 20 clubes é muito pra La Liga, tá? Porque você tem 20 times, 5, 6 times ali. Então acho que é um campeonato que poderia ter 18 times facilmente. Real Madrid, né? Atual campeão da Liga dos Campeões, melhor time do mundo. E primeiro, óbvio, né? Premier League. Não precisa nem falar muito da Premier League, né, cara? Melhor liga do mundo, segunda melhor média de público do mundo, dá um banho de audiência. Premier League domina em todos os fatores financeiros, fatores de audiência, fatores de venda. Assim, cara, não tem muito nem o que falar, né? Porque é muito óbvio a Premier League tá em primeiro lugar, qualidade de jogo impressionante. Muita gente prefere assistir qualquer jogo, às vezes, da Premier League do que assistir um jogo de um time grande do campeonato alemão ou do campeonato italiano, por exemplo. Premier League fechando aqui top 48. Ufa, cara, deu trabalho fazer esse vídeo aqui. Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você ficou até o final é porque você gostou, então deixa o like, se inscreva aqui no Futebol Evoluciona. E eu vou deixar outro vídeo aqui do canal para você continuar assistindo o nosso conteúdo. Então clica aqui, continua assistindo Futebol Evoluciona. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado para você que ficou até o final. Deixa o like. A gente se vê numa próxima. Grande abraço. Valeu, tamo junto.